Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no dia 25 de maio. Apesar do Brasil estar um caos, nós, da área psicanalítica, eu sempre digo, se o país está em crise, os psicanalistas precisam ser a solução, né? Ou pelo menos propor soluções, né, gente? Eu tenho aqui uma pergunta da Marisa Amorim, certo? Então, a Marisa diz o seguinte: eu vejo muito falarem em narcisismo de pessoas fisicamente belas e até nos filmes mostram os narcisistas como pessoas atraentes. Será que as pessoas sem atrativos físicos ou até mesmo feias têm a mesma propensão ao narcisismo, visto que fazem para si uma imagem, ou o número neste caso é menor? Marisa, é que é assim, o narcisismo não tem a ver com a aparência, tem a ver com o psiquismo. Mas a pessoa, ela não tem uma propensão, né? Ou ela é narcisista, ou ela está fixada no narcisismo primário, no narcisismo secundário. E esse narcisismo faz com que ela vá fazer procedimentos para estar de acordo com a beleza que é padrão naquela sociedade. Porque beleza é uma coisa muito relativa. Mas, por exemplo, se uma pessoa não está fisicamente de acordo com os padrões que a sociedade coloca, e ela tem um componente narcísico, ela vai fazer todos os procedimentos que estejam ao alcance do bolso dela, como a gente vê a indústria da cirurgia plástica, que muitas vezes não é reparadora, mas que é uma cirurgia plástica para deixar essa pessoa nos padrões, e junto com a cirurgia plástica, todos os componentes que são tomados, os anabolizantes que são tomados, para às vezes ter formas no corpo. Por exemplo, mulheres que colocam silicone nos seios para ter um tamanho que esteja de acordo com o padrão que essas pessoas acreditam ser nos glúteos, tirar a barriga, enfim, lipoescultura, se não me engano, é o nome dessa cirurgia. Então, essas pessoas narcísicas, elas têm um problema psicológico do narcisismo. Então, não é que as pessoas feias, como você colocou, elas não têm tendência. Elas podem ser feias, mas elas vão fazer de tudo para estarem dentro do padrão. Por exemplo, você vê muitas vezes, é muito comum você ver um rapaz, um homem, um senhor, sei lá, malhado, ter muitos músculos, não é? Ter uma aparência musculosa por fazer malhação e não ter um rosto tão bonito, não é? Não ter uma beleza. Mas o narcisismo ali vai chamar atenção através dos músculos. E também o narcisista, ele não está pautado somente na beleza, na aparência física. Ele está pautado nas coisas que ele possui, que estão de acordo com o padrão de requinte e beleza. Então, muitas vezes, um carro que tenha uma conotação de um carro mais bonito, de melhor qualidade, uma casa, uma moto, um iate, enfim, tudo aquilo que possa estar de acordo com o mostrar bens materiais, porque o narcisista, ele tem uma característica, ele não tem condição de amor interno, ele é vazio. Então, ele está para o externo, e no externo ele valoriza tudo que está para fora, né? Ele não valoriza aquilo que está para dentro, ele não ama. Quando você vai ver o mito do Narciso, você vai perceber isso, entendeu, Marisa? Então, é uma questão psicológica, porque existem pessoas muito bonitas fisicamente, que estão dentro dos padrões que a sociedade impõe, e que nem por isso elas são narcísicas por causa disso. Então, não vai haver aqui, como você diz, um número maior de narcisistas, menor porque a pessoa não tem a beleza. Essa pessoa vai fervorosamente atrás desse padrão. E por isso que nós temos tantas clínicas de estética, tantos tratamentos corporais, tantos tratamentos faciais, tantas cirurgias, enfim, tantos recursos da modernidade, exatamente para se alcançar esse visual
que nos padroniza. Tá bom, Marisa? Eu espero que você tenha entendido. E vocês que estão aí, né? Muito bem. Agora nós temos o Leandro, que faz uma pergunta também bastante interessante. No tópico da primeira aula, em relação às questões, vejo que logo na primeira questão aborda-se a diferença nos métodos de hipnose de Charcot e de Bernheim. Não estou conseguindo identificar pelo texto qual a diferença entre os métodos. Pelo que eu li no texto, ambos faziam uso da hipnose sugestiva. Procede isso? Não consegui entender. Sim, Leandro, ambos faziam uso da hipnose sugestiva, mas nós vamos colocar assim, a forma de tratar o efeito da hipnose, por exemplo, Charcot usava a hipnose para os histéricos e ele abordava e aceitava uma questão de catarse, de descarga emocional. E o Bernheim não, ele via de uma outra maneira. Então, apesar de ser o mesmo tipo de hipnose, que na verdade a gente chama de clássica, essa hipnose sugestiva, a forma de descarga, eles viam de formas diferentes. Mas isso não tem uma grande importância, eu vou te dizer, dentro do conhecimento da psicanálise, porque, veja bem, nós não vamos usar aqui na psicanálise, não só na psicanálise integrativa, mas na psicanálise em geral, não se usa mais nem Charcot nem Bernheim, tá? Não se usa mais hipnose clássica. Nós vamos usar a hipnose do Milton Erickson. Então, hoje só se usa hipnose ericksoniana ou também chamada de alfagenia, tá? Que são formas de hipnose que tem bastante importância. Mesmo a sua pergunta tá ótima, mas veja bem, é diferente, tá bom? Juliana Dias Gonçalves. Gostaria de um esclarecimento sobre o que é o conceito de representação. Olha, veja bem, Juliana, representação. Então, nós vamos dizer assim, qual é o objeto que você tem na sua casa que mostre uma representação do que sua mãe significa para você? E aí você pode me dizer assim, uma representação, que representa para você. Ah, Fátima, eu tenho uma foto que mamãe está comigo no colo, eu bebê, e eu tenho essa foto no meu quarto, na minha mesinha de cabeceira. Então, é altamente representativo, né? Então, a representação, aquilo, porque veja bem, se nós falarmos em foto, moldura, mesinha de cabeceira, a representação não é a mesma para todas as pessoas. As representações são diferentes de objetos. Por exemplo, nós usamos os mesmos objetos para 3 ou 4 pessoas e as representações são completamente diferentes. Então, é o que representa para o sujeito, para o indivíduo, para aquela pessoa que nós estamos falando dela, no nosso paciente. Então, a representação para o nosso paciente muda de paciente para paciente. Todos têm o mesmo aparelho psíquico, não é? Tem a mesma formação de aparelho psíquico e as representações são absolutamente diferentes. Percebe? Então, aquilo que representa para você, né? São as representações simbólicas, as representações imaginárias, enfim, todo tipo de representação em psicanálise, até porque assim, a colocação das palavras em psicanálise, elas têm um vocabulário. Assim como afeto não significa amor, mas aquilo que afeta, a representação é a representação simbólica dentro de cada um de nós, de pessoas ou objetos, sujeitos ou não, tá bom? Bom, eu tenho aqui uma dúvida do Márcio. Estava estudando e lendo o primeiro livro da coleção de Freud e na página 46, Charcot acreditava que o uso de drogas como álcool também era um indício de processo histérico. É isso mesmo? Ainda aceito ou já tem estudos que essa teoria está errada? Muito bem, Márcio. Vamos ver. Primeiro, o que é conceito de histeria? Conceito de histeria é o seguinte: o indivíduo, a pessoa,
sujeito, ele tem um monte de sintomas físicos e ele vai para o pronto-socorro, ele faz todos os exames clínicos e nos exames clínicos dizem que está tudo bem. Não há motivo para aqueles sintomas. Então, isso é histeria, ok? Então, eram pessoas que tinham sintomas, mas não tinham doença. Eram sintomas psíquicos. Então, Charcot acreditava que o uso de drogas como álcool também era indício de processo histérico. Na verdade, hoje não, isso não se pensa. É que naquela época, como tudo era embrionário, Charcot não foi o criador da psicanálise. Charcot foi um grande neurologista, um grande psiquiatra francês que inspirou Freud. Então, assim, aquilo que Charcot estava fazendo, aquela pesquisa que ele fazia em histeria, tudo podia ser cogitado, tudo podia ser sugerido, mas, veja bem, isso hoje, sabe-se que não. Inclusive, Márcio, nós na drogadição, nós vamos fazer uma diferença do álcool para todas as outras drogas. Por quê? Quando se fala de álcool, o álcool, ele vai diminuir o superego, ele diminui a censura. Então, as pessoas muito tímidas, muito medrosas, poderão com o álcool ficar menos medrosas, elas poderão ficar menos tímidas, né? O álcool, ele tira a censura. As outras drogas não fazem isso. Elas aceleram o pensamento, elas diminuem, elas relaxam, elas dão outros, alucinam, eles dão outros comportamentos, certo? Então, o álcool e as drogas, eles não, por si só, eles não dão sintomas de doenças. E já que a histeria são sintomas de doenças que não estão presentes, hoje sabe-se que isso não tem nada a ver com histeria. Nenhuma droga e nem álcool. As drogas, por exemplo, podem desencadear uma esquizofrenia, mas podem desencadear um processo psicótico, paranoico. Isso sim, mas histeria não. Claro que o Charcot vai especular tudo que ele podia naquela época, mas isso tem mais de 150 anos. Então isso daí não procede, tá bem? Também gostaria de saber se quando damos o comando do relaxamento, todos entram em estado de hipnose. Não. Há pessoas que não são hipnotizáveis. As pessoas, para se saber da hipnose, elas têm que ser submetidas aos testes de susceptibilidade. O que é a susceptibilidade? Por exemplo, um paciente, quando ele está hipnotizado, eu vou tentar fazer isso aqui com os olhos para vocês entenderem. Ele vai ter catalepsia ocular, que é mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram uma pessoa que o olho treme e aparece só a parte branca. O nome técnico disso viu, Sandra? É catalepsia ocular. Outra coisa que você faz é levantar o braço do paciente e ele vai cair. Ele não vai ter sustentação. Quando ocorrem esses dois fatos, você vai saber que o paciente está hipnotizado. Nem todas as pessoas entram em hipnose. Agora, a pessoa pode estar simplesmente relaxada. Isso sim, mas não necessariamente hipnotizada. E muito menos em que estágio da hipnose, né? Se teta, se alfa, se delta, enfim, qual estado ela está hipnotizada. Então, não. Nem todos entram em hipnose. Eu mesma levei mais de 1 ano para conseguir entrar em hipnose. Precisei me exercitar muito, não é, com um professor que eu tinha, que me aplicava, certo? Então, não, nem todas as pessoas são hipnotizáveis, de forma nenhuma. Até porque também existem em psicanálise os chamados mecanismos de defesa. Uma pessoa muito racional, muito controladora, ela não vai entrar em hipnose facilmente, ou não entra nunca. Em uma série de patologias, a pessoa não entra em hipnose, tá? O Célio me pergunta: sincronicidade tem a ver com a consciência coletiva? De certa maneira, sim, mas
para Jung, a sincronicidade, o fato das coisas acontecerem e você achar que isso aconteceu por coincidência. Coincidentemente, eu estava passando na rua e naquele momento passou um amigo meu de infância que eu tinha pensado nele. Para Jung não há coincidências e nem para Freud. Então a sincronicidade também é o fato de que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, da maneira que tem que acontecer. Existe um livro chamado O Poder dos Limites. Esse livro explica muito, não é junguiano não, é um livro, O Poder dos Limites, só isso. Ele vai explicar os tamanhos, é um livro de matemática, o tamanho das coisas na natureza, mas ele tem a ver com a sincronicidade, porque ele mostra que os tamanhos são sincrônicos. Nada acontece por acaso. A sincronicidade em psicanálise integrativa, ela está intimamente relacionada com a questão causal do Freud, que é o determinismo psíquico. Nada acontece por acaso na vida psíquica. Tudo é sincrônico. E o inconsciente coletivo é uma outra coisa, não é a consciência coletiva, é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Não vamos falar de consciência coletiva. Freud, Jung não vai ver isso. O inconsciente coletivo é o seguinte, é assim, se eu fizer um sinal assim, ó, se eu fizer assim, e não disser para vocês o que significa isso que eu estou fazendo aqui, ó. Estou ficando aqui parada. Todo mundo sabe o que isso significa. Assim, se eu fizer assim, também. Está no inconsciente coletivo. Então, eu posso ir para outro país e me comunicar por sinais, porque o inconsciente coletivo entende símbolos. A simbologia é coletiva para a humanidade no seu inconsciente. Isso é uma teoria junguiana. E sincronicidade é uma outra coisa. Né? Há uma sincronicidade no inconsciente coletivo? Há, porque todas as teorias, quer freudianas, junguianas, lacanianas, elas estão interligadas. Mas não é consciência coletiva, tá? O Rodrigo diz, professor, em relação ao acting out, podemos dizer que tal palavra tem a ver com a tomada de consciência da questão inconsciente por parte do analisando? Sim. O acting out é também chamado de catarse. Anna Pappenhau usava com o Breuer, não com o Freud, quando ela era atendida com o Breuer, ela dizia limpeza da chaminé. São palavras que querem dizer com insight, catarse, é a conscientização do que estava inconsciente. Perfeito, Rodrigo. Boa tarde, a Paola. Fátima, ainda tenho dúvidas sobre as pulsões. Quais são as suas dúvidas? Você precisa me dizer quais são. Rodrigo, viu o filme? Precisamos falar sobre Kevin e me impressionei, pois pude perceber quanto a educação de uma mãe faz a diferença na vida de um ser humano. Ótima indicação. Obrigada. Assiste O Quarto de Jack, que é um caso real, que também é entre mãe e filha. É muito legal, O Quarto de Jack. As pulsões, né? Então, vamos lá, né, Paola? Nós temos a pulsão agressiva e a pulsão sexual. No momento do nascimento do ser humano, essas pulsões que já estão pulsando dentro de nós, elas têm que ser descarregadas. E no momento do nascimento, elas são descarregadas na boca. Geralmente a criança faz isso. Ela suga. E quando ela suga, ela tem uma descarga pulsional agressiva e sexual, tudo junto. Para você ver que sexual não quer dizer genital, não quer dizer ter relações sexuais, é outra coisa. O Freud usou essa palavra, mas tem um significado muito maior, um significado energético, tá? Depois, as pulsões, com o desenvolvimento do ego, elas vão sendo descarregadas na fase oral pela boca, na fase anal pelo ânus e na fase fálica o resto da vida pelos órgãos genitais, tá? Mas elas fazem parte de tudo que nós fazemos na vida. As nossas pulsões, elas vão ter que ser refreadas, vão ter que ser educadas, porque a gente não pode pô-las em prática conforme os nossos desejos do id. Então, as pulsões são importantíssimas. Você entendeu, Paola?
Espero que você tenha entendido, porque é muito complexo. Eu teria que estar mesmo dando aula, né? Aula específica. Mas, olha, não fica assim não, que eu estou montando bastantes pequenos cursos para a internet, para vocês terem acesso a uma porção de coisas, tá? Nesta nova plataforma. E eu tenho aqui uma pergunta do Ricardo. O Ricardo me pergunta: qual a diferença entre reprimido e recalcado? É, o quarto de Jack, viu? Pois vocês me falam. Bom, reprimido seria a primeira fase, vamos colocar assim, o primeiro estágio do recalque. O que é você reprimir? Por exemplo, a sua mãe diz assim para a menina: Aninha, senta direito, você está sentada errada, fecha a perninha, é feio. Joãozinho, não vai se sujar quando você vai brincar, porque senão você vai ficar de castigo. Você está sendo reprimido, né? Você também pode se reprimir. Você vai em algum lugar, aí você diz para o seu o menino diz para o amigo: olha, não vai se sujar não, porque não é bom se sujar. Então, assim, você pode ser reprimido pelo externo, você pode ser reprimido pelo seu interno, e o reprimido fica no pré-consciente. Ele facilmente você tem acesso à consciência. Não é algo tão pesado que foi jogado para o inconsciente. Aquilo que é jogado para o inconsciente é o recalcado. E aquilo você não tem mais acesso de uma forma direta, né? O recalcado é aquilo que não vem, que é aquilo que se busca na análise, né? A volta do recalcado, que é tirar do inconsciente, né, todas as questões que estão recalcadas, não só reprimidas, mas também recalcadas, certo? Eu gostaria, agora que eu não tenho aqui mais perguntas, deixar aqui uma comunicação para vocês antes do final do nosso chat e dizer assim: o Brasil está atravessando um momento de crise, mas haverá sempre crises. É preciso, primeiro, não julgar, né? É preciso que nós nos informemos da verdade, né? Ouvir todos os lados, o governo, os caminhoneiros, as pessoas que sofrem, ouvir. Porque o psicanalista, ele na sociedade, junto com o psicólogo, se todo mundo está nervoso, é preciso que o psicanalista e o psicólogo tenham uma palavra de conforto, de paz, de calma, de tranquilidade para a população. Nós vamos superar essa crise, né? Na medida em que nós nos acalmarmos, na medida em que nós procurarmos nos informar e acalmar as outras pessoas, né? Dizer para as outras pessoas que as coisas têm solução, as crises, elas passam. Como tudo na vida passa, não é? Tudo se resolve de uma maneira ou de outra. E assim, quando a gente tem um problema de crise como esse que nós estamos vendo, se nós ficarmos nervosos, nós vamos ter dois problemas: a crise mais o nervoso. Então, se nós estivermos bem internamente, nós vamos ajudar a melhorar a questão da crise externa. Ajudar as pessoas que estão perto de nós. Então, são momentos para nós expressarmos cidadania, solidariedade, paz, amor, tranquilidade. Afinal de contas, Freud dizia que nas suas técnicas era preciso ter amor à verdade. Então, Freud falava de amor, né? E isso... eu tenho lido nas redes sociais também as pessoas espíritas, espiritualistas, que os espíritos pedem que a gente se ame. Eu não sei se isso é verdade, se isso existe, mas eu sei que é verdade que o amor só faz bem, né? Eu nunca ouvi dizer que amor fizesse mal. Então, vamos procurar ter uma semana de paz, de tranquilidade, e eu vou deixando aqui a minha comunicação de muito amor para vocês, muita tranquilidade, para que a gente chegue na segunda-feira com muito boas notícias, tá bom? Obrigado, uma boa semana, e obrigado por terem me ouvido e mandado perguntas. Tchauzinho!